Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, seção 6. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de encarnar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria, mesmo os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está de não serem feliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera, se não vê o termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade. Se não bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, que crê tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo, senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão um nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas e pensamentos do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o espírito não sendo mais permitida a dúvida o aspecto da vida humana, o crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o fazem naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem, ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola imponentemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia de suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que está tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava,
que se livra de um mal para chegar a um pior, mais logo e mais terrível, que se engana se crê em matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo espírito é considerável, e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sobre o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, e que está confirmado pela experiência.